dia! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu diário visual aqui no YouTube. Daqui a uma semana vai ser meu aniversário de 27 anos. Ontem eu tive uma ideia de gravar alguns vídeos, de fazer alguns conteúdos, aproveitando essa data e aproveitando também todos os processos que eu estou passando. Esses dias agora, só para contextualizar, a Helena tá de férias na casa da avó dela. Eu já estou morrendo de saudade, mas a mãe aguenta. Isso também é um processo pelo qual eu passei essa semana. E eu fiquei muito tempo sozinha e eu acabei pegando um resfriado. Então, essa semana foi intensa. E aí, ontem, me veio uma vontade muito grande de ter gravado essa semana. Porque eu fiquei pensando assim, caraca, mesmo que eu só esteja sozinha em casa, trabalhando, eu fiz tantas coisas, sabe? Eu fiz tantas coisas que eu poderia ter gravado e registrado esse momento. E aí, ontem de noite, eu pensei assim, amanhã de manhã eu vou começar a gravar. E eu vou gravar o meu dia todo. E aí, o tempo amanheceu fechado, nublado. Tem um beija-flor. Passou um beija-flor bem aqui agora, na minha janela. Que lindo! O dia acordou nublado, com o tempo todo fechado assim. Daqui tá dando pra ver, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó. E aí, eu acordei e pensei assim, acho que eu não vou gravar não. Porém, é sobre os dias nublados também. Pensei assim, não, porque, né, meu diálogo interno dentro da minha cabeça. Falei assim, não, eu vou gravar sim. Quero registrar pelo menos esse dia e poder falar um pouco sobre os processos que eu estou passando, porque talvez daqui a um tempo esse vídeo se torne muito interessante. Às vezes eu vou precisar desse vídeo lá na frente, então esse é um vídeo para vocês e para todo mundo que quiser chegar nesse canal, mas também é um vídeo para eu lá do futuro, porque eu acho que talvez ela esteja precisando de mim em algum momento da vida dela. E é isso, vamos viver esse dia comigo hoje. Então, são exatamente 7h33. Eu preciso sair com meu cachorro pra passear e dar uma organizada aqui no quarto. Então, eu vou fazer isso por agora e depois vou fazer meu café da manhã. E eu já estou de banho tomado, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi tomar um banho, lavar os cabelos, entendeu? Pra já trazer a água pro dia, entendeu? Já deixar a água levar embora o que não é pra ficar no dia de hoje, sabe? Eu gosto de começar o dia assim. Aí hoje eu tinha que lavar o cabelo, então eu já aproveitei, já tô com o cabelo limpinho. Blusinha pra ficar no dia de hoje. E é isso.
tenho refletido muito sobre algumas questões, que tudo começa no início do ano. Eu fiquei muito impactada com uma frase. A Paula Prado tem um canal no YouTube, onde ela traz previsões astrológicas, tarô, e ela fala sobre a astrologia védica. E assim que eu comecei a assistir os vídeos dela, eu me conectei muito com tudo que ela falava. Tanto sobre o meu signo, tanto sobre os trânsitos astrológicos e várias mudanças que acontecem no céu que refletem na nossa vida. E aí, no início do ano, né, nessa virada do ano de 2025 2026, ela disse que esse ano, eu lembro muito dessa frase, que esse ano a gente viveria processos dos quais a gente não ia se esquecer. A gente vai viver processos que a gente vai lembrar para toda a vida. E de certa forma eu fiquei com isso na cabeça porque eu sabia que talvez esse ano eu viveria realmente coisas muito intensas, mas eu não sabia sobre o que ia ser, eu não tinha a menor noção de como seria. É um misto de sentimentos, eles vão se desenvolvendo e trazem uma sensação de realização pessoal muito sinistra. Porque hoje eu tenho pensado que a realização pessoal e essa onda de sentimentos que eu fui mergulhando não são sobre conquistas ou coisas muito mirabolantes que aconteceram, mas é sobre o dia a dia, a rotina e uma sensação de estar mergulhada na minha própria vida, sabe? É um pouco sobre isso. Como eu vou fazer aniversário na semana que vem, meu aniversário sempre foi um evento meio depressivo pra mim. Porque quando eu era mais nova, os meus aniversários, eles sempre eram alguma coisa pra me lembrar de que eu ainda não tinha chegado no lugar que eu queria ou realizado as coisas que eu queria. Então eu ficava muito apegada nisso. E eu sempre fui uma pessoa que sonha muito alto. Então eu sempre tive vários sonhos quando eu era mais nova. Eu tinha o sonho de viajar o mundo, eu tinha o sonho de fazer um milhão de coisas. O fato de eu ser uma pessoa muito sonhadora, às vezes era uma questão que eu não sabia lidar, porque se eu tenho muitos sonhos e eu tenho sonhos muito grandes, eu preciso de passos muito grandes para conseguir chegar nesses sonhos e nesses lugares. Então eu ficava muito presa no que eu não tinha conseguido realizar ainda. E também sempre muito ligada à astrologia. Eu já tinha estudado algumas vezes que antes do nosso aniversário a gente tem um período que a gente chama de inferno astral. E sempre foi um período muito complicado pra mim. Dias antes do meu aniversário sempre acontecia alguma coisa, ou eu tava apegada num sentimento e não sabendo lidar com os meus sentimentos e ficava realmente muito pra baixo, muito depressiva, muito sozinha, querendo ficar sozinha. Isso é uma questão que eu sempre tenho que lidar na minha vida, assim. O equilíbrio ali entre querer ficar muito sozinha, querer ficar muito dentro de casa e em outros momentos querer viajar o mundo e sair. E aí depois que eu passei pela maternidade, pra contextualizar um pouco também sobre isso, a minha maternidade eu passei ela durante a pandemia. Então, na pandemia, a gente tava muito sozinho e eu tive que ficar um tempo assim, em casa, grávida e observando as transformações que o meu corpo estava passando e todo esse processo da maternidade. Depois que eu tive a Helena e que eu comecei a comemorar o aniversário da Helena, gente, mudou completamente toda a minha visão sobre aniversário. Porque eu queria fazer o dia dela ser muito especial. Tipo, eu queria fazer com que o dia do aniversário dela fosse um dia que ela iria se lembrar pra sempre, em todos os aniversários dela. Ok, que eu coloquei uma expectativa ali muito alta, mas hoje eu consigo compreender que a expectativa, isso pode ser a minha meta, pode ser o meu objetivo, mas tá tudo bem se eu não conseguir completar esse objetivo, né? A gente trabalha com uma expectativa ali realista. Otimista sempre, mas realista. E aí, o primeiro aniversário dela, eu fiz várias coisas. E ela faz aniversário, gente, no dia 27 de setembro. É dia de São Cosme e São Damião. Então, é dia de cata-doce. É sempre um dia muito legal, muito especial. E realmente, essa data, pra ela, faz todo sentido. Conforme os anos foram passando e eu fui comemorando o aniversário dela, eu fui pegando um amor especial pelo dia do aniversário, porque realmente é um dia muito simbólico, tanto pra nós, né, pra pessoa que tá fazendo aniversário,
como pra mãe, porque o dia do aniversário da criança é o dia que você pariu, sabe? Então isso começou a fazer muito sentido pra mim. E aí eu comecei a olhar para o meu aniversário, se eu quero fazer com que o aniversário da Helena seja muito especial, por que que eu não posso olhar para o meu aniversário também como uma data especial pra mim? E uma data pra eu me sentir feliz, pra eu me sentir conectada com a vida, pra eu me sentir conectada comigo mesma. Então eu fui tentando ressignificar aos poucos, porque foi um processo lento. Fui tentando ressignificar o meu aniversário. Então, teve um ano que aconteceram também coisas difíceis, mas eu fui tentando lidar com essas coisas difíceis com uma outra perspectiva, com uma outra percepção. E ao longo do tempo, o meu aniversário foi ficando cada vez melhor. Então, o ano passado, ele foi muito bom. O ano passado foi assim, foi o auge, foi muito legal. E no ano anterior também já tinha sido muito legal. E esse ano, eu tô sentindo uma coisa de tipo assim, eh, mesmo que nada aconteça, mesmo que não aconteça nada de extraordinário, eu já vou estar, tipo, muito feliz, muito conectada e nessa onda de coisas vão dar certo e as coisas são programadas pra dar certo. Mesmo se alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer, no final das contas, as coisas acontecem exatamente do jeito que deveriam acontecer. E não porque elas já estão, assim, tá tudo escrito ou já tá tudo programado, não, é porque a gente, com o nosso livre-arbítrio, quando a gente está conectada, né, com nós mesmas, a gente vai tomando cada vez mais decisões alinhadas com o que a gente quer viver e com a nossa verdade. Então, essa parte de olhar para a vida é uma decisão. A gente olha para a vida com uma decisão de olhar pela perspectiva que a gente decidir. Então, se a gente quiser olhar para a vida com olhos bons, a vida vai nos olhar da mesma forma. Basicamente, isso que eu estou acreditando. Nesse ano mesmo, foram acontecendo algumas coisas que eu fui me percebendo em um novo cenário e me percebendo com uma nova, como se eu tivesse um novo posicionamento assim dentro de mim e querendo sair, sabe? E relacionada a todas as áreas da minha vida. Inclusive, eu vou pegar pra mostrar. Eu fiz esse mapa dos sonhos. Eu não vou mostrar muito. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre ele, se alguém achar interessante. Ele tem todas as áreas da vida. E aí, eu vou ler pra vocês. Só vou ler as áreas, tá bom? A primeira área é identidade, a segunda é valores e finanças, comunicação, lar e raízes, criatividade e prazer, rotina e saúde, relacionamentos, transformação, expansão, carreira, amizades e espiritualidade. E aí, eu me vi num processo de entender o que estava acontecendo em cada área da minha vida. E isso foi muito importante. Parte de identidade, eu vi uma frase no TikTok muito boa. Era algo sobre quando você constrói a sua identidade moldada em um contexto que não foi você que escolheu. Então você molda a sua identidade com fatores da vida, fatores aleatórios que a vida já estava acontecendo ali e você estava inserido naquele lugar e você teve que moldar a sua identidade para caber naquele lugar. Mas não necessariamente a sua identidade tem que ser definida por isso. Por exemplo, às vezes a gente tem gostos e vontades e interesses que são muito nossos e às vezes não tem nada a ver com aquele contexto que a gente nasceu. E às vezes a gente tem medo de percorrer atrás desses desejos e desses interesses mais pessoais. Mas eu acho que é um processo e também relacionado à maturidade da gente entender o lugar da nossa identidade pessoal mesmo, sabe? Não a pessoa que se comunica com o mundo, mas a pessoa que tá ali conectada com o que brota de dentro da gente, basicamente. Eu comecei a identificar traços da minha identidade que desde pequena eram muito fortes, mas que eu fui podando ao longo da vida para poder caber nesses lugares. E esse ano, assim, tem me dado uma vontade, e mais nesses últimos meses, de expressar mais essas características minhas. Uma das coisas que eu queria muito fazer relacionada a isso é dar uma atenção a mais pro meu armário, pro meu guarda-roupa. Sinto que eu consigo expressar o meu estilo através das roupas que eu uso, mas ainda tem uma barreira ali que eu não consegui atravessar de realmente pensar numa roupa, tipo, ter a ideia de uma roupa que eu quero usar, mas não conseguir usar ela porque ainda, tipo, é uma roupa muito ousada, eu acho que eu não vou
Não ousada de tamanho da roupa, mas ousada de estilo mesmo, de criatividade e tentar colocar um pouco mais a minha criatividade na minha comunicação visual, assim, né, do estilo pessoal. Eu acho que é uma área que eu posso ousar mais e me expressar mais, sabe? Trazer mais a minha essência, sabe? Comunicação. A parte de comunicação ela tá muito relacionada à minha parte de trabalho, porque eu não sei explicar pra vocês, mas tudo que eu penso de trabalho, hoje em dia eu trabalho em casa, eu faço peças de design, identidade visual, projetos de branding, então se você quiser me contratar também, meus contatos vão estar todos aqui embaixo. Mas essa parte de trabalhar em casa e ter um trabalho autônomo, ela sempre me traz pra um lugar de comunicação, de tipo, expressar as minhas ideias, colocar as minhas ideias no mundo, e isso é uma coisa complexa, assim, não é fácil, né? Criar conteúdo, estar dentro das redes sociais, é uma coisa complexa e que a gente tem que ir aprendendo muito, tendo jogo de cintura pra lidar com as situações e aprendendo muito com as nossas ações. Às vezes eu fico muito travada, muito bloqueada e eu tenho as ideias, mas eu não consigo levá-las pra frente, eu não consigo executar da forma como eu gostaria. E aí tem várias questões envolvidas nisso, síndrome da impostora, várias nuances, mas é um processo que eu já tô lidando e eu acho que daqui pra frente eu tô sentindo, assim, uma sensação muito boa de que eu vou conseguir, sabe? Superar os meus bloqueios. Na parte de lar e raízes, gente, essa aqui é um processo longo. Porque assim, eu me sinto muito conectada com o mundo. E vocês podem ver que nos meus vídeos de viagem, quando eu chego num Airbnb, eu tenho muito essa reflexão na minha vida. Mesmo que a gente esteja passando ali 3, 4 dias num lugar, eu me sinto como se eu tivesse conectada com o mundo, sabe? Como se o mundo fosse a minha casa. E não necessariamente o lugar que eu tô morando atualmente. Em todos os lugares que a gente vai, eu gosto muito de aproveitar a viagem, de aproveitar todo lugar, mas também de ter esse momento de chegar em casa e, tipo, me sentir em casa no lugar que eu tô, sabe? E aí tem o processo do lugar que eu tô morando hoje, porque talvez a gente vai se mudar. Então, eu não sei quanto tempo mais a gente vai ficar aqui nessa casa, nesse lugar. E é uma questão por quê? Porque eu sempre pensei na vida como uma coisa mutável, impermanente, porque às vezes se a gente for parar pra pensar, a vida é uma montanha russa e ela tem vários altos e baixos e a gente não tem a certeza de nada, né? Então a gente não tem a certeza de que as condições que existem hoje vão continuar existindo daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos. O que a gente pode planejar, eu levo assim pra planejar, pra fazer mapa dos sonhos e pensar na minha vida como um todo no longo prazo, é planejar a minha rotina. É porque a rotina, ela vai ser a mesma em qualquer lugar do mundo. Então a minha rotina tem pilares importantes que eu quero manter sempre. E esses pilares me fazem estar mais perto da pessoa que eu quero ser. Então, no longo prazo, a pessoa que eu quero me tornar, ela vai estar muito alinhada com os meus hábitos e a minha rotina do momento que eu vou estar. E são esses hábitos e essa rotina que eu tento trazer para o meu dia hoje, para que hoje eu consiga estar mais perto da minha versão futura. E aí, a gente tem, eu não vou falar de todas as áreas, vou falar só de algumas. A área de rotina e saúde é uma área que eu me conectei muito esse ano e eu realmente acho que eu vou levar isso pra vida, porque não é só sobre ir na academia, fazer um treino, não é isso, é muito mais além, porque o treino e a academia, você se movimentar, ter um exercício físico, ele provoca várias mudanças de humor, mudanças hormonais, mudanças no seu dia, mudanças em como você tá se sentindo. São mudanças muito benéficas. E que, como eu sou uma pessoa de ficar em casa, de querer ficar ali quietinha no meu casulo, uma rotina de exercícios físicos me joga pro mundo. Então eu tenho mais energia, eu tenho mais vontade de executar minhas ideias, eu tenho mais força pra executar tudo que eu preciso executar no meu dia a dia, graças a ter uma rotina de treino, sem contar na autoestima da pessoa. Porque, gente, às vezes são resultados assim, pequenininhos, uma curvinha, sabe? Um músculo que começa a aparecer. Gente, isso é muito, muito legal. Dá uma vontade, assim, de continuar treinando, sabe? Pra continuar vendo esses resultados no corpo, sabe? E tem toda a parte de relacionamentos, expansão, transformação.
carreira, amizades, espiritualidade. E todas essas partes acabaram fazendo muito sentido quando eu consegui colocar elas no meu mapa e visualizar qual a missão que eu vou cumprir em cada uma dessas áreas. E isso me fez muito bem. É um momento agora que eu tô passando para chegar no meu aniversário, como se eu estivesse fazendo um alinhamento com o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Como se eu estivesse me alinhando nessa linha do tempo para que eu chegue no dia do meu aniversário e eu esteja realmente muito conectada com todas as versões de mim que eu fui e com todas as versões de mim que eu quero alcançar. Oh, meu Deus do céu, que cachorro mais lindo! Eu até coloquei o microfone aqui para eu poder falar com vocês. O único jeito que eu consigo beber 2 litros de água no dia, ou mais de 2 litros, é quando eu começo o dia de manhã cedo bebendo um copo d'água. Esse copo d'água tem 300 ml. Então, eu bebo, em média, 7 a 8 copos por dia, para poder contabilizar a água que eu bebi, além da água que eu bebo na academia. Então, quando eu bebo essa quantidade de copos no meu dia, eu sei que eu tô bem, que eu tô bebendo água adequadamente. Quando eu sei que eu bebi, assim, 3 copos, 4 copos, aí eu sei que eu bebi pouca água e que eu tenho que reforçar. É o único jeito que eu consigo, porque a minha garrafa até tem 1 litro e 100 de água. Mas é a garrafa que eu uso para ir para academia. Então eu só levo ela para academia, encho na academia e bebo na academia. Aqui em casa, tipo, durante o meu dia, eu não consigo ficar bebendo água da garrafa. Precisa ser em copo sim, senão não dá certo. Agora eu tô fazendo um lanche e eu consegui arrumar minha casa. Minha casa tá, tipo assim, zerada. Zerada. Minha roupa tá toda lavada, dobrada, guardada. Minha pia tá limpa, minha geladeira tá limpa. Então, tipo, muito bom, muito bom, muito bom. Ali, ó, sua mãezinha. Ai, minha garra, Me agarra um pouco. Quero. Me eu quero minha filha. Espera, tu quer tua mãe? Aí, comprei café da manhã especial da família toda. Eu tava no quarto do vovó Jô comendo um pouquinho de sucrilhos. Olha o botão que eles me deram. Que lindo! Eu também tenho uma novidade. Qual? Escova de dente, pai. Pasta de dente. Não, escova de dente. Ai, Eu também tenho uma novidade. Da sala. não, eu preciso a vida toda.